Vamos seguir, né? Vamos ver então como criar o nosso próprio script, né? Nosso próprio code template aqui. Eu vou fechar esse try que eu tinha aberto de exemplo e vou começar um novo, né? Posso clicar aqui no botão novo ou posso clicar com o botão direito e dar um new, tá? Já vou salvar esse arquivo, né? Vou dar um Ctrl S e ele já vai abrir para mim a pasta padrão, onde fica, né, esses arquivos snippet codes que a gente cria, tá? É legal vocês anotarem esse caminho da pasta, né, qual é a pasta padrão, por causa do seguinte, imagina que você vai formatar o computador, né, e você tem lá todos os seus snippet codes já criados, né? Você pode acessar essa pasta, fazer o backup dos arquivos XML e depois que você formatar o computador, instalar o Delphi, você volta os arquivos para cá, que automaticamente fica tudo disponível de novo, tá? Isso é muito interessante. Então anota esse endereço para não esquecer. O nome do arquivo que eu vou chamar aqui vai ser Horse Service. Horse Services, vai salvar. Aí nós temos essa estrutura de tags, tá? As duas primeiras basicamente é para controle interno, né, da aplicação aí, a parte de versionamento, né? O nosso script ele tem que ficar aqui dentro, ó, dentro do template a template, tá? Então aqui começa o nosso script e aqui termina o nosso script, né? A tag template ela tem um atributo chamado name, que é o mesmo atributo que a gente usa, é a partir desse atributo name que a gente usa para trazer o nosso código para dentro do editor. Então é esse nome aqui que a gente consegue selecionar lá no Code Complete, né, que é a janelinha que ele traz para poder completar o código para a gente. Eu gosto de chamar os meus codes templates aqui começando com underline, porque fica mais fácil de eu encontrar, né? Esses são os meus, sempre começa com underline, eu sei que é meu, fui eu que fiz, né? Então eu vou começar aqui com underline horse service. O invoker é a forma que ele vai incluir esse código para gente lá no editor de código, tá? Eu vou deixar ele manual porque aí depende de eu fazer a seleção, né, desse code template e dar um enter para confirmar. Porque senão, conforme eu começo a digitar, ele já reconhece e já carrega para mim, né? Eu gosto de deixar um manual porque aí eu escolho dou enter, mas aí vai de gosto, né? Pode deixar automático se quiser, né? A descrição é a descrição que aparece aqui na frente, né, do nome lá no XML, tá? A descrição vai dizer o que ele faz, o que ele é, né? Então, vou colocar aqui, cria um service horse. Então, é isso que ele faz, tá? O autor, né, seria o nome de quem criou esse arquivo, né, esse code template. E aí, dentro da tag code, nós vamos colocar aí o código que faz parte do nosso snippet code, tá? Ele tem aqui o atributo language para dizer qual é a linguagem, né, que está programado esse código. Nesse caso vai ser Delphi. E uma das coisas que eu gosto de fazer é usar o atributo delimiter para mudar o delimitador, onde ele vai procurar ali os pontos editáveis no nosso código, né? Eu gosto de usar aqui um pipe como delimitador. Pipe é essa barrinha vertical que é usado lá no console, né, no shell, para fazer filtros, né? Então eu estou falando que o delimitador vai ser um pipe, tá certo? Todo o nosso código, né, ele vem aqui em cdata. Então todo o código que a gente vai fazer vai vir dentro de cdata, dentro desse colchetes interno aqui, né? O que eu vou fazer aqui para testar? Eu vou lá no service produto, vou até salvar ele, aquela alteração que eu tinha apagado, né, de exibição do for. Vou lá no service produto, isso aqui eu vou apagar também, né, só um comentário. E vou selecionar aqui, ó, do interface,
até o end.final. final. Eu não vou selecionar a unit, porque a unit seria o nome do arquivo, né? Então, vou selecionar do interface até o end.final. final. E volto lá, né, para o meu horse service XML. E eu colo ele aqui dentro desse cdata. Tá? Olha lá, tá colado aqui tudo certinho dentro do cdata para mim, né? Vamos testar, vamos ver isso funcionando com teste, tá? Vou salvar, Ctrl S para salvar o arquivo, garante que ele esteja salvo, né? O teste que eu vou fazer, eu já vou criar aqui um novo service módulo, né? Então, File, New, Older, itens herdados, né? E aí eu pego lá o service módulo que a gente vai fazer a herança, né? Que já vai trazer para a gente o data módulo com as duas carries, tá? Aí aqui para poder fazer o teste, eu vou salvar esse service módulo. Vou dar um Ctrl S, vou salvar lá na pasta do projeto, na pasta services, né? Com o nome de service campanha. Já até tinha um teste anterior aqui, ó. Eu vou salvar ele com o nome de service campanha. Se eu olhar o código dele, tá vazio, tá? Eu vou começar fazendo o teste aqui depois do end.final, né? Ctrl espaço. Olha quem já apareceu aqui para mim, ó. Um underline, horse service, já está com a descrição na frente, ó. Cria um service horse, né? Vou selecionar ele e vou dar um enter. Olha o que ele faz para mim. Ele já preenche todo o código com toda a programação para mim, tá? Do serviço, todos os métodos implementados, né? Aí tem alguns pontos de cautela, tá? Primeira coisa, olha lá, nome da classe, T-Service produto. Eu teria que alterar isso daqui para T-Service campanha, né? A herança continua sendo T-Service módulo, isso não muda, né? Mas o nome da classe precisa mudar. Eu mudando o nome da classe aqui, eu precisaria mudar o nome da classe na implementação dos métodos, né? Onde todos os métodos são implementados aí, né? Senão vai dar erro, né? Declaração, implementação tem que ser igual, tá? Poderia fazer a refatoração aqui, né? Poderia fazer a refatoração aqui e renomear a classe. É claro que aqui ele não está me dando a opção de refatoração, porque eu para teste eu fiz depois do end.final, né? Então por isso que ele está me dando a opção de refatoração. Mas poderia refatorar e renomear a classe, que isso seria automaticamente consertado, tá? Mas ainda tem outros pontos de edição, né? Por exemplo, aqui no nosso getById, a gente adiciona uma cláusula where no comando SQL, onde a gente fala que a chave primária recebe o parâmetro id, né? E aqui, cada hora, a chave primária vai ter um nome diferente, né? Lá no service produto é id produto, aqui seria id campanha. Esse seria outro ponto de edição. Então, a gente começa a ter alguns pontos de edição, né? É legal a gente incluir esses pontos de edição lá no Code Template, porque assim a gente dá mais visibilidade para o programador que for usar esse cara. Né? Ele não vai perdendo tempo tendo que pensar, opa, onde eu vou ter que refatorar o meu código. Né? Porque senão fica mais fácil só dar o Ctrl C e o Ctrl V. Né? Não faz tanto sentido assim. Né? Como que a gente faz isso? De volta aqui no nosso XML, lá na documentação ele cita, né, a respeito dos pontos de edição, né? Olha lá, ele tem a tag point, ó, né? São pontos de edição. Aí você coloca o nome dele, né? Que é através do nome dele que a gente chama, tá? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar a minha tag point. Aqui eu vou dar o nome desse ponto de edição como sendo class name, né? Nome da classe. E vou fechar a tag point. Dentro da tag point nós temos outras duas tags, né? Que é o text e o hint. Se eu não estou enganado, né? Deixa eu confirmar aqui. Opa.
Isso mesmo, ó, text e hint, né? O text é o que aparece escrito lá no editor de código, nesse ponto de edição. E o hint seria uma descrição para falar o que é, né? O que é, o que faz, tá? Então, aqui no caso, eu vou colocar aqui o text, né, como Thehorse Service. Então, o padrão do nome da classe é esse, Thehorse Service. E o hint, né, eu vou colocar aqui, nome da classe do serviço. Feito o meu ponto de edição, eu preciso definir aonde que está esse ponto de edição aqui no meu código. Como que eu faço isso? Eu faço usando o delimiter, que eu alterei, e usando o nome do ponto de edição. Então, aqui eu vou fazer pipe, class name, pipe. E aí eu passo a ter o meu ponto de edição aqui, né? Esse ponto de edição ele vai ser aplicável também aqui nesse comentário, né, da implementação da classe e na implementação de todos os métodos, né, que têm de estar iguais, tá? De todos os métodos aí, né? No update, no list, no insert, get by id e delete, tá certo? E aí o nosso ponto de edição está feito. Mas ainda tenho mais um ponto de edição, então eu vou copiar isso daqui, vou colar e vou mudar o nome para PK, né? PK é a abreviação de primary key, né? Chave primária, tá? Aqui eu vou colocar PKID, vai ser o texto, e a descrição, né, o hint, seria nome do campo chave primária da tabela. E aonde que eu vou definir esse PK? Né? Lá no método getById, a gente adiciona a cláusula where a chave primária é igual ao parâmetro id. Então, aqui vai ser, né, o nosso ponto de edição PK é igual ao parâmetro id. Salva. Aqui de volta no meu service campanha, eu vou apagar o código extra que eu tenho depois do end ponto final, ó, do teste anterior, e vou fazer o teste de novo, né? Olha lá, observa que agora ele já parou aqui nesse ponto de edição para mim, né? Aí eu coloco o nome da classe, thehorse campanha, né? Ou melhor, desculpe, tservice campanha, né? Vai ser o nome da classe. Quando eu altero aqui, todos os demais lugares, ó, são corrigidos também, né? Onde eu coloquei aquele ponto de edição. Na implementação dos métodos foram corrigidos também. Dou Tab e ele salta lá para a chave primária, né? Aqui seria ID campanha, né? E aí ele já fez a correção para mim, tá? Para deixar isso daqui mais universal, né? De uma forma mais universal aí quando a gente incorporar isso para o nosso código, para a nossa unit, eu preciso remover essas declarações aqui dos campos da query, porque esses campos eles existem para a query que está buscando os dados na tabela produto. Eles não vão existir para a query que está buscando os dados na tabela campanha, né? Então isso daqui não pode fazer parte do nosso Sniped Code. E também, né, vamos pensar aqui, se a gente precisa remover mais alguma coisa. Eu vou remover também a parte que faz a edição da data de cadastro, né? Porque isso daqui é bem específico, nem toda tabela vai ter esse campo chamado de cadastro que vai receber a data e a hora do cadastro. Então eu vou remover essas duas coisas, né? Vou alterar, vou apagar os campos e vou remover a parte da data de cadastro do nosso insert. Isso é para deixar mais abstrato, né, o nosso Sniped Code. E lá no insert, aqui, né, eu vou apagar o edit, o field by name e o post. Já vou fazer o apply updates direto, porque aí essa parte eu faço caso a tabela tenha um campo. Se não tiver, eu já deixo sem, tá tudo certo, tá?
É isso, né? É isso. Para testar, eu vou remover esse cara e vou começar do zero. Aqui eu estava usando só para teste, né? Eu vou remover esse cara, vou fazer a herança do zero e sobrescrever o arquivo para vocês verem a ordem que eu faço, né? E ver como fica fácil passar a fazer isso para todas as tabelas do banco de dados. Então, vou fechar esse cara, nem vou mandar salvar, porque não faz a diferença. Botão direito, Remove from Project, né? Se quiser, pode dar aqui no Service Module, um Show em Explorer, e apaga o Service Campanha, né? Isso aqui é só se você quiser, porque não vai fazer diferença. Era só sobrescrever o arquivo. Mas isso aqui é só para mostrar que eu tenho o Code Template e estou começando do zero, tá? Então, para começar do zero, eu vou aqui em File New, Order, faço a herança do meu Service Módulo. Ele vai trazer para mim o data módulo e as carries, né? Vou começar renomeando o data módulo, então vou começar chamando o data módulo de service campanha, tá? Isso daqui é importante porque não adianta eu alterar isso no .pass, no arquivo .pass, mas no arquivo dfm continuar, né, com o nome de data módulo 1, daria erro, tá certo? Então, coloquei aqui service campanha. Já vou salvar o arquivo, né, lá na pasta service com o nome de service.campanha. E aí eu faço, né, a chamada no código que eu vou fazer aqui embaixo mesmo, né? Horse Service, tá? Nome da classe é o mesmo que eu coloquei no data módulo, tservice campanha. Dessa forma, o nome da classe aqui no arquivo .pass está certo e lá no arquivo dfm também está certo, né? Dou o tab aí e coloco o nome da chave primária, que no nosso caso é id campanha. Salvei, né? Então, isso daqui eu não preciso mais. Ó. Eu posso apagar, eu mantenho só a unit, né? Posso apagar. O resto eu alinho, né? Vou selecionar tudo aqui e vou alinhar. Ó. Mais um, né? O resto eu alinho para ficar bonito, tá? Aí, para ficar bonito, o que que falta, né? Falta a gente configurar as nossas queries, né? Então, no caso da QUpdate, eu vou ter aqui um select asterisco from campanha, igual nós fizemos para produto, né? Aqui falha minha, como eu abri o Delphi agora e eu não estabeleci conexão, quando eu mando dar o execute, ele dá esse erro, né? Se acontecer com vocês, olha como vocês resolvem. Abre o provider, seleciona o FD Manager lá, desativa e ativa, né? E volta ao nosso service campanha, executar, aí ele vai dar aqui ó, o usuário e senha, você fala que ok, e ele traz para você, tá? Isso daí é por causa do tempo de desenvolvimento. Em execução funciona normal, mas em desenvolvimento a gente faz isso para o Delphi reconhecer a conexão com o banco de dados, tá? Então, no nosso QUpdate, assim como nós fizemos lá para o QUpdate do Service Produto, é um select simples, né? Porque isso daí os métodos vão adaptar ele para cada caso, tá? Agora, para o nosso query, né, a gente vai configurar isso usando o filtro, tá? Então, aqui eu vou fazer um select asterisco from campanha, né? Só para eu poder visualizar aqui os campos. Quais campos que eu quero permitir o filtro no caso da campanha, tá? Eu quero permitir o filtro para o campo descrição, né? Quero permitir o filtro para o campo meta e também quero filtro para o campo FG status. Então, vou fazer aqui a minha cláusula where, né? Similar ao que eu fiz lá para o produto, né? O parâmetro descricão is null,
or, né? O campo descrição seja, contenha, né? No caso, como é um texto, like, né? Aí eu faço concat para poder juntar o caractere coringa com o parâmetro com o caractere coringa novamente. Fechei o parênteses para o concat, não esquece de fechar o parênteses, né? Para a condição aqui que eu abri, tá? Na linha de baixo, né? Eu vou ter o meu campo meta, o meu parâmetro meta, né? Is null, or o campo meta igual ao parâmetro meta, tá? Poderia, de repente, aqui na meta, buscar valores, né? Maior igual, né? Ou menor igual, mas aqui eu vou buscar por igual mesmo, tá? Não esquece do parênteses. E por último, não menos importante, eu vou ter o parâmetro FGStatus, onde o campo FGStatus seja igual ao parâmetro, né? Is null ou igual ao parâmetro, tá? Não esquece de configurar os parâmetros. Então aqui no caso vai ser input do tipo texto, meta vai ser input do tipo float, status vai ser input do tipo texto, né? E testa para garantir que não tem nenhum erro de digitação, tá? Configuramos as duas carries, né? Vai no Fields Editor e dá o add ao Fields para ele poder fazer aquela declaração aqui na classe, tá? E aí tá pronto o nosso novo service, tá? Eu não vou conseguir testar agora, porque eu não fiz o controller, né? Não fiz o controller e não fiz a chamada do registry lá para registrar as rotas, né? Vamos ver como criar um template para o controller e aí a gente faz o controller de campanha e aí a gente consegue testar, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.